Aqui as galinhas, quando botam, fazem uma arruaça, né? Eu não sei se você está escutando aí. O galo cantando, a galinha. Aí já faz parte devocional, sabe? É benção. É benção. Os, ma- Quando os elas começam a fazer mascotes. barulho é porque é benção. Então não é sobre ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Que Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, nós entramos em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, Pai. Por tudo que vivemos, ó Pai, e estamos para viver. Abençoa as nossas famílias, nossos filhos, nossos parentes e amigos, vizinhos, todos aqueles, Senhor, que fazem parte do nosso rol social, Pai. Em especial, nesse dia, Senhor, quero pedir a Tua bênção para o meu filho, Pai Douglas, que faz aniversário hoje, Senhor. O Senhor esteja abençoando a vida dele, o seu trabalho. E também pelo meu neto, Senhor, filho dele, que fez aniversário ontem, Senhor, o Pedro. O Senhor esteja cobrindo ele com Teu manto. O Senhor esteja reavivando esse meu filho, meu neto. Esteja cuidando, Senhor, para que eles cresçam no Teu ar, Senhor. Para que nada nem ninguém venha separar eles do Teu amor, Senhor. Que haja estrutura em nossas vidas, ó Pai. Também oro por Lucas, por esta criança, Senhor, que partiu, Senhor. Pelo acidente que aconteceu, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja confortando, Pai, os familiares, tanto do que sofreu o acidente, do que foi acidentado, Senhor. Ó Pai, o Senhor abençoa, Senhor. Conforta os corações das filhas, ó Pai. Traz ânimo, traz paciência. Eles não compreendem, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa os pais do menino, Pai, e abençoa também a jovem que foi acometida por este acidente, Pai. O Senhor esteja cuidando de ambas, esteja trazendo paz, tranquilidade, compreensão, amor. Apesar de tudo, Senhor, das dores, nós sabemos, ó Pai, que os acidentes são ocasionais e eles fazem parte da nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, entra com providência. Abençoa os participantes desse devocional, Samuel, a Ruth, a Marineide, e a mim também, Senhor. E todos aqueles que estão para participar, Senhor. O Matamires, o James, o Jurandir, o Lucas, e mais alguém, Senhor, está distante de nós, Senhor, como a dona Lucinha. Eu te peço, Pai, abençoa a vida deles, ó Pai. O final do ano se aproxima, Pai, o Natal. Que o Senhor esteja, Pai, confortando os corações, esteja trazendo recursos, ó Deus, para que todos possam passar com alegria no coração, com a paz de espírito que o Senhor tem nos dado, Pai. Abençoa cada família em Cristo Jesus. Amém. No De segundo livro Deus. de Moisés, chamado Êxodo, os descendentes de Jacó no Egito. Capítulo 1 diz assim: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com a sua casa. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José, o qual disse a seu povo:
Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os outros inimigos e peleje contra nós e suba na terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, e todos os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes disse. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeram isto? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a eles. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e ao povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançai no rio, mas a todas as filhas guardai-vos com vida. Amém? Está aqui o início do livro de Êxodo, que nos conta a história de como o povo hebreu se multiplicou no Egito. Mesmo o faraó temendo, sendo contrário à evolução do povo hebreu, era evidente, não tinha como se estabelecer de forma contrária. Deus aqui estava agindo com o povo hebreu como agiu com Jacó lá no início, a riqueza de Jacó na casa de Labão. Nascia muitos homens, nascia muita gente, o povo hebreu se multiplicava grandemente ali no Egito. Tanto era a multiplicação que o povo egípcio, o faraó, se sentiu ameaçado, né? Então ele conversou com essas parteiras e falou: olha, se nascer homem, vocês matam, né? Não deixe sobreviver, não. Mas elas, temente a Deus, elas não faziam isso, elas mentiram para o faraó. Elas disseram ao faraó que as mulheres hebreias eram muito fortes, e quando elas chegavam, os meninos já tinham nascido. Não tinha como eliminá-los, né? É uma história interessante, e a gente vai vendo aqui o trabalhar de Deus com o povo de Israel, né? E a gente vê que, desde o início, amado, que eles estavam se multiplicando, e o povo do Egito, o faraó, já
tinha tendência de escravizá-los, né? Já colocava os serviços pesados sobre ele, levantavam prefeitos e pessoas para cuidarem deles, para administrá-los, entendeu? E, e eles eram duros para com o povo de Israel. O povo pagava um preço alto. E assim é até hoje, né? O povo de Deus parece que são separados, né? São um povo que não é visto assim com os mesmos olhos dos outros. A gente percebe que as pessoas olham para aqueles que servem a Deus, como o povo de Israel hoje também. Vocês, quando eu entrei no devocional hoje, a irmã Marineide estava comentando sobre o assassinato lá na Austrália, né? Homens, como é que pode, né? Você vê o ser humano, a pessoa pegar um fuzil e atirar aleatoriamente numa reunião de judeus. Isso é um ódio muito grande, é uma loucura, né? Como é que uma pessoa elimina, ou tenta eliminar, ou tem na sua mente a vontade de tirar a vida de uma pessoa porque ela pertence a Deus, porque ela é um povo escolhido de Deus, ou porque ela serve a Deus? As pessoas olham com indiferença. O mundo, meu amado, é como a palavra de Deus fala, jaz o maligno. E ele veio para matar, roubar e destruir. E as pessoas não aceitam. As pessoas que não conhecem a Deus, que não têm idade com Deus, não aceitam, não querem aceitar. E repudia as pessoas que amam a Deus e colocam Deus na frente de todas as coisas. Então, esta situação vai prevalecer aqui na Terra por muito tempo ainda. E a gente sabe disso. E a história vem nos contando aqui. Ó. Desde o início vem contando. O povo de Israel multiplicava, crescia, e o povo do Egito tentava sufocá-los de alguma forma. E assim vai continuar. Mas a palavra de Deus é muito clara. Nosso Senhor Jesus Cristo nos falou que mais é o que está conosco do que o que está no mundo. E que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. E a gente passa a ser o filho do grande eu sou, o Senhor dos Exércitos. A gente vê aqui o povo do Egito, né? Tomado pela vaidade ali, tomado pelo medo, né? De perder o poder, né? Parece algo similar, né? Com o que a gente vive hoje, né? Sempre o poder, né? Sempre, né? O orgulho que é a fonte do mal, né? Da maldade mesmo, né? Do homem ali. É, e baseado nesse medo, nesse receio que eles tinham aqui em relação a isso, começaram a oprimir o povo, né? Hebreu, né? E aqui fala, né, que o- os filhos, né, de Jacó, de José, já tinham partido, né? Então já era uma geração, eram gerações novas que estavam ali, né? O tempo tinha é, levado aquelas pessoas já, né? E o novo faraó não conhecia, né? Não teve contato com José, né? Não teve contato com aquele povo, né? Então a gente mostra um pouquinho também a evolução da história aqui, uma desconexão, né, com o passado, né? E fala um pouquinho de gratidão isso aqui também, né? Na verdade é ingratidão, né? Porque foi o povo hebreu que trouxe, né, a fartura, né? Trouxe a prosperidade para aquele povo, né? Sim, Inclusive graças né, a revelação daquilo que José, né, do sonho ali, que Deus, né, usou José para revelar o sonho
e trazer prosperidade para o Egito, ao ponto de o Egito comprar todas as terras, né? E ceder a terra emprestada ao povo dele para poder trabalhar. Ou seja, o Egito se tornou muito poderoso, né? Graças ao trabalho de Deus ali naquela terra, né? Mas houve uma ingratidão aqui, né? Ao ponto de Faraó, né, ordenar as parteiras para matarem os bebês, né? E a gente vê algo muito interessante aqui na palavra, porque me surpreendeu muito. A gente vê que as mulheres mentiram, né? E elas foram abençoadas em seguida, né? Isso me chama muita atenção. É, e isso aqui fala muito sobre propósito de Deus, né? O que é que Deus tem, né? O que é que Deus mostrou aqui o temor delas a Deus, né? Ela não foi abençoada porque ela mentiu, ela foi abençoada porque ela temeu a Deus, né? Ela foi abençoada porque ela fez o que era correto, né? Que Deus quer a vida, né? E então a gente sabe que mentira é pecado, né? Mas o- se ela deixasse de mentir aqui, ela estava pensando nela mesma, né? Vamos colocar aqui entre parênteses, né? Entre aspas, aqui a salvação dela, né? Uma salvação egoísta, né? Ou seja, ela queria se manter limpa, né? Às custas da vida de outros, né? E aqui mostra que ela se esvaziou dela, né? Para salvar aquelas crianças, né? E mostra que é isso que Deus quer da gente, né? Deus quer que a gente tenha os olhos no próximo, tenha os olhos naquilo que realmente faz sentido para Deus, né? E não é sobre nós, mas é sobre o outro. Ontem na igreja o pastor trouxe uma palavra que foi muito forte, assim, aliás, muitas coisas assim foram ditas ontem que me deixou bastante impactado. Uma delas, assim, como nós, como cristãos, queremos, né, somos vistos, né, pelas pessoas, né? Como nós, como os cristãos, somos vistos pelas pessoas. Somos vistos como pessoas que seguem regras, né? Somos vistos como pessoas que amam, né? Somos vistos como pessoas chatas, somos vistos como pessoas felizes, né? Então, acho que isso requer muita reflexão, sabe? De a gente tomar cuidado com os sacrifícios, tomar cuidado com as exortações, tomar cuidado com, né, é a forma como as pessoas olham a gente, né? Pode ser um ponto de decisão onde a pessoa fala, eu não quero isso pra mim, ou ela fala, não, eu quero isso pra mim, porque isso parece ser muito bom mesmo. E aí me lembrou naquele provérbio, eu tava olhando agora, buscando aqui a referência do provérbio, aquele provérbio que fala, né, que Deus, que aqui ele fala, né, do sacrifício, né, que praticar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então que a gente tenha cuidado, né, para não querer ser dono da verdade, né? Querer ser justo demais sobre as pessoas, né? E, e não ser egoísta, né? Ao ponto de ser egoísta, né? Ao ponto né? Amém. É Ontem foi isso até aí, engraçado. Barão. A gente tava jogando bola de manhã, aí tinha um irmão lá que tava jogando bola com a gente, né? Tinha chegado naquele dia. Ontem foi o primeiro dia dele. E aí tinha um outro irmão que tava no gol. E a semana passada o irmão falou assim: ó, semana que vem eu vou trazer uma luva, né? Vou trazer uma luva pra jogar no gol. E aí tem o irmão que chegou ontem, bateu forte na bola, deu um chute forte, foi na direção dele assim, né? Falei, rapaz, que pancada, né? Aí eu cheguei no irmão depois e falei assim, ó, chuta um pouquinho mais devagar, porque o irmão, esse aí, semana passada, ele falou que ia trazer uma luva.
Na semana que vem ele vai querer trazer um capacete, né? Eu brinquei, né? Mas foi engraçado porque logo depois, assim, acho que uns 10 minutos depois, teve um lance ali que eu peguei e dei um chute forte, né, na bola, né? Aí o irmão virou e falou assim: só você pode chutar forte, Fábio? Nossa, mas aquilo bateu uma pedrada assim na minha cabeça, né? Então, a gente às vezes, né? A gente deixa de olhar para aquilo que a gente faz, né? E olha para aquilo que o outro está fazendo, né? Então a gente tem que ter muito zelo, né? Muito cuidado, né? Para que a gente não fique fazendo isso mesmo com a palavra, né? Apontando o dedo, né? Julgando, exortando, sem esse cuidado de revisarmos a nós mesmos, né? Isso é muito, muito forte. Amém? Amém. É, essa, essa questão aí está muito em a pessoa usar o nome de Deus em falso, né, agora? Porque a gente sabe que, hoje em dia, muitas pessoas usam o nome de Deus em falso. Então, o nome de Deus não pode ser mencionado em certas coisas, nem colocar o nome de Deus em certos detalhes, em certas situações. E isso é que vem causando, hoje, muitos problemas, principalmente aqui no Brasil. Entendeu? A gente vê aí líderes evangélicos que enriqueceram, né, através do evangelho. Não que a pessoa enriquecer seja errado, não estou dizendo isso, mas a forma em que a pessoa enriquece, né, isso, Deus é quem vai julgar, não sou eu que vou julgar. Mas a gente vê muitas coisas no evangelho hoje que pessoas, tem muita gente que entra para o evangelho pensando no vil metal, né? E ai desse aí. Deus conhece o nosso coração, conhece cada um de nós, e sabe até onde você deve ir. Porque o dinheiro é bom desde que você saiba usá-lo, né? A prosperidade, a pessoa não precisa ser rico para ser próspera. Prosperidade não precisa ser levada no dinheiro. A pessoa, quando é próspera, ela tem paz de espírito, ela vive de cabeça erguida, ela tem tranquilidade, ela não precisa de segurança, né? É uma pessoa que entra e sai em qualquer lugar de cabeça erguida. Essa é a paz que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos dar e nos deu, e nos deixou. A paz está em nós. Agora, as pessoas, né, elas se deixam enveredar pelo dinheiro, e quanto mais tem, mais quer, e isso aí é a causa da perdição da pessoa. No caso do faraó aqui, o faraó estava preocupado com o crescimento do povo hebreu. Ele já pensava lá na frente, ele já fazia ideia de que não pode deixar esse povo crescer não, porque se tiver uma guerra amanhã ou depois, nós tá ferrado, tá perdido, né? Eles vão se levantar contra nós. Então as pessoas, elas vão criando já dentro de si, antes de acontecer, elas já estão se prevendo. Não sabem elas que o amanhã pertence a Deus, né? Basta cada dia o seu mal, a palavra nos diz. E quando vive nessa condição, você vive preocupado. Você vive, sabe, mais preocupado com os outros que com você mesmo. E com a sua vida particular, com o seu interior. Você está preocupado em perder aquilo que você já conquistou. Não é assim. Nós devemos, amados, vivermos em unidade, um pensando no bem-estar do outro. É isso que Jesus pregou, e não em si próprio. Por isso é que o mundo vive dessa forma. Que as pessoas são egoístas, só pensam em si, né? O ser humano que não conhece a Deus, ele vive pensando em dar um tombo no outro, em como se aproveitar do outro, em como
ser bem-sucedido na frente do outro. É assim. Por isso é que esse mundo está conturbado. Porque a pessoa deixa o diabo entrar na sua mente e o cara pensar de forma egoísta, ambiciosa, orgulhosa. E isso é a causa de todo o mal. Nós vemos aqui que as parteiras, elas mentiram, mas por um bom caso, uma boa causa. Né? Eram vidas. E elas temeram a Deus, porque tirar uma vida é um crime, é um assassinato. E isso tem um preço. E elas não fizeram isso. Por quê? Porque elas sabiam que não era certo. Sabiam que não era certo. Então elas agiram de forma correta. E Deus era com elas. Tanto é que elas foram beneficiadas, né? A palavra aqui diz que ela é beneficiada. Então, toda vez que você infringe um mandamento, ou um mandato, ou uma ordem, mas desde que esta ordem, se essa ordem for para prejudicar alguém, prejudicar a si próprio, você não deve cumpri-la. Você tem consciência. Então, é isso que essa palavra nos diz. E ela me lembra aqui em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4, que diz, ó, olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-me, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Então quer dizer que nós temos que perdoar. Se há arrependimento das pessoas, nós temos que perdoar. Mas para isso tem que haver um arrependimento. Tem que haver o reconhecimento de nós, de que nós erramos. E se nós errarmos e pedimos perdão de coração, Deus nos perdoa. É assim que tem que ser. Amém? Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, ô Pai, gratidão, Pai, gratidão pela Sua presença, Senhor, gratidão, Pai, o Senhor, Pai, pela Sua misericórdia, Senhor, por Senhor habitar, Pai, no nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem nos conduzido, nos revelado. Obrigado, Jesus, pelo Seu sacrifício, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu coração, Pai, entregue, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter se entregado a Ti mesmo, Pai, voluntariamente, Senhor, pelo amor, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo seu carinho, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós possamos, Pai, ter cada vez mais entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer, Pai, para cada um de nós, Senhor. Nós possamos, Pai, ser tementes a Ti, Senhor, estarmos aqui prostrados a Ti, Pai, tendo entendimento, Senhor, que é sobre o Seu amor, Pai, que não é sobre o sacrifício, Senhor, mas é sobre estarmos prontos, Pai, a nos entregarmos uns aos outros, Senhor, e sejamos cada vez menos a nós mesmos, Senhor, e mais o outro, Pai, que nós possamos ter um coração cheio de compassividade, Senhor, cheio de benignidade, Senhor, que nós possamos nos perdoar, Senhor, perdoar uns aos outros, Senhor, assim como o Senhor nos perdoou, Pai, aquilo que o Senhor tem ensinado para nós todos os dias, Pai, que nós possamos ter um coração, Senhor, cheio de amor, Senhor, cheio de tolerância, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, Senhor, nos protegendo, Senhor, nos guardando sob o seu manto sagrado, Senhor. Colocando, Pai, a armadura celestial sobre nós, Senhor, protegendo a nossa mente, nosso coração, nossa boca, Senhor. Continue nos usando, Senhor. Continue, Pai, conosco, Senhor, a todo momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela vida do irmão Mário, Senhor, pela vida da dona Marineide, da Ruth, Senhor, do Lucas, do seu Jurandir, do James, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, pela vida de todos nós, Pai, da Tamires, Senhor. Continue cuidando, Pai. Continue cuidando desse grupo, Senhor. Continue nos fortalecendo, Pai, trazendo mais pessoas, Senhor, mais irmãos, Senhor, para derramar aqui, Pai, sabedoria, Senhor.
Que o Espírito Santo de Deus, Pai, esteja agindo a todo momento, Senhor. Gratidão, Pai, que nós tenhamos uma semana, Pai, abençoada, Senhor, nesse Natal, Senhor, que muitas famílias sejam tocadas, Pai. Tocadas não pelos presentes, Senhor, mas pelo presente maior que nós já recebemos, Pai. Que é a sua misericórdia, Pai, que é a vida, Senhor, que é a vida eterna, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Vai pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.